No momento presente, nós estamos vivendo os efeitos da crise americana. Em atualidade, as pessoas muitas vezes ficam na dúvida há quanto tempo ou durante quanto tempo determinado assunto pode ainda ser considerado atualidade. Essa temporalidade, esse tempo, esse limite, ele não é muito preciso no caso das atualidades, não. Enquanto aquele assunto ele estiver ali na mídia, enquanto ele estiver palpitante, ele estiver latente, ele é considerado atualidade e ele pode cair na sua prova. A crise americana, muita gente pensa que ela é recente, que ela começou o ano passado e que foi se aprofundando e esse ano ela já estaria inclusive dando sinais de finalização ou de diminuição dos seus impactos sobre a economia mundial. Mas a verdade é, senhoras e senhores, é que a crise americana ela já está entre nós há algum relativo tempo. A crise americana ela se estabelece no capitalismo desde 2007. É uma crise que surge nos Estados Unidos, daí o nome, evidentemente, crise americana, e essa crise vai nos trazer a necessidade de dominar determinados conceitos. Então vamos a alguns conceitos fundamentais em economia, que são conceitos que, além de economia, são conceitos que, de maneira muito importante, aparecem aí nos noticiários e acaba que o cidadão comum, aquela pessoa comum, não sabe exatamente do que está sendo dito, pelo menos não aí a um mínimo de profundidade necessária para a gente poder entender tais conceitos. O primeiro conceito que nós vamos trabalhar é exatamente um determinado pelo grande Adam Smith. Quem foi Adam Smith? Adam Smith é considerado o pai da economia. Até antes dele, a economia era considerada uma filosofia, como todas as demais. E a partir do pensamento de Adam Smith, a partir do seu grande livro A Riqueza das Nações, Adam Smith desenvolve uma teoria que ficou conhecida com o nome de liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? No liberalismo econômico, o Estado não interfere na economia. Adam Smith surge no século XVII e no século XVII o que nós tínhamos até então? Até o século XVII nós tínhamos um Estado interventor. O que significa isso? Nós tínhamos uma organização econômica que era o mercantilismo. A política econômica da época era o mercantilismo. No mercantilismo, o rei, o Estado, interfere na economia, estabelece monopólios, determina quem vai comprar, quem vai vender, de que maneira os agentes econômicos vão se comportar. Adam Smith vem exatamente no sentido oposto a essa perspectiva. Então, senhoras e senhores, o que é liberalismo econômico? Liberalismo econômico, segundo Adam Smith, é a não interferência do Estado na economia. Perguntaram a Adam Smith, se não é o rei, se não será o rei aquele que vai determinar o preço, a margem de lucro, quem vai regular a economia? E Adam Smith então deu a resposta. Segundo ele, uma mão invisível regularia a economia. E que mão invisível é essa? A lei da oferta e da procura. Então, senhoras e senhores, o que é que nós temos? Para Adam Smith, não há necessidade do Estado interferir. O Estado, o mercado, ele é autorregulador. O que significa isso? O mercado, pela sua própria dinâmica, pelas suas próprias relações que nele se estabelecem, ele tem a condição de se autogerir, não é? Então, nesse aspecto, o Estado poderia ficar afastado das atividades econômicas. Os Estados Unidos da América eram, até 2008, o país mais liberal do mundo. E eu posso afirmar isso sem medo de errar. Lá nos Estados Unidos, o que aconteceu? Nos Estados Unidos, essa prática do liberalismo, essa prática da não intervenção do Estado na economia, ela é bastante antiga e ela vem já de longa data. É bom lembrar que em 1929, quando nós tivemos a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, quando nós tivemos a primeira grande crise capitalista da história, o que aconteceu? A crise foi em 29, mas eu tenho certeza absoluta, nós podemos ter essa certeza, de que essa crise começa a dar os seus primeiros sinais quando? 27, 28, para em 29 ela se deflagrar de maneira fundamental e causar essas imagens que nós estamos observando ali. Então nós temos uma determinada imagem, nós temos o quê? Nós temos uma fila de trabalhadores desempregados. Aqueles trabalhadores, você observa que eles são brancos. Na outra fila, próximo ali do carro, nós temos uma fila de desempregados negros.
porque nós vivíamos aquele contexto ainda de grande segregação na sociedade norte-americana. Mas independentemente de serem negros ou de serem brancos, o que há em comum entre eles é que ambos os grupos estavam desempregados. E a principal consequência da crise de 1929 foi o desemprego nos Estados Unidos. E não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo. Se você observar essa outra imagem logo acima, o que você vai poder ver? Você verá uma mulher branca, de classe média norte-americana, ela ali com 3 filhos, numa situação de indigência, na rua pedindo. O que aconteceu? Essa mulher, capturada ali nessa fotografia bastante emblemática, essa mulher branca de classe média, perdeu o marido que se matou, porque todas as economias da família estavam investindo na Bolsa de Valores, sem falar que o marido dela, que trazia o sustento para a família, acabou perdendo o emprego porque a empresa na qual ele trabalhava também faliu. Naquele outdoor lá em cima, colocado à entrada de uma cidade norte-americana, está escrito: homens sem emprego continuem indo, fazendo uma referência ao fato de que não adiantaria esses homens desempregados entrarem naquela cidade, porque não seria ali naquela cidade que eles encontrariam um emprego. Então voltemos à questão fundamental. O que levou a tudo isso? Como eu disse para vocês, em 1927, 1928, a economia americana deve ter começado a apresentar sinais de recessão. A economia norte-americana deve ter começado a apresentar sinais de que alguma coisa não ia bem. O que o Estado americano poderia ter feito? O Estado norte-americano poderia, então, ter interferido, aconselhado, sugerido ou mesmo criado políticas ou para incentivar a exportação das suas mercadorias, para diminuir a produção dessas mercadorias, enfim, ter desenvolvido uma política qualquer no sentido de assessorar os agentes econômicos a minimizarem, se não completamente evitarem essa crise, a minimizarem os efeitos da crise. Mas acreditando que o mercado seria autorregulador, acreditando que o mercado iria apenas ele sozinho, resolver todos os problemas, o Estado norte-americano, nada fez. Resultado? O resultado estão aí nas imagens, como nós podemos perceber no olhar daquela senhora e nesses homens que estão na fila ou aqueles que caminham em direção, na verdade, a nada, em busca de uma vaga, de uma oportunidade de emprego. O Brasil é um país em que, durante muitos anos, nós temos aqui no Brasil a tradição do quê? A tradição de um Estado interventor. Estamos em 1929, 1930. Em 1930, o Brasil tinha um presidente, que vai se tornar ditador daí a alguns anos, que era Getúlio Dornelles Vargas, o gaúcho Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um interventor por natureza. Estamos no ano de 1930, no Brasil. Em 1930, o Brasil tinha um presidente que havia dado um golpe de Estado, chegado ao poder, que é o gaúcho Getúlio Dornelles Vargas. O Brasil tem uma longa tradição de interferência do Estado na economia, diferentemente dos Estados Unidos. Em 1930, o Brasil, que era um país de economia periférica, de economia completamente dependente da economia norte-americana, o Brasil era um grande exportador de café. O café era a nossa única commodity naquele momento. E o que acontece? Imaginem vocês, se os Estados Unidos da América estavam passando por uma situação tão complicada do ponto de vista de gerar empregos, do ponto de vista de gerar o desenvolvimento a partir das suas indústrias, onde a maioria delas se encontravam falidas, é lógico que os Estados Unidos da América diminuíram de maneira importante a importação do café brasileiro. O presidente Getúlio Vargas, ao contrário do que sugeriria o livro de Adam Smith, ele não esperou a mão invisível regular o mercado. O que fez o presidente Vargas diante da excessiva oferta de café, que fazia com que os preços da commodity brasileira caíssem a níveis muito baixos? O presidente Getúlio Vargas, repito, não esperou que a mão invisível do mercado operasse. Pelo contrário, o presidente Vargas manda colocar fogo nos cafezais paulistas. E é essa imagem que nós temos no vídeo. É exatamente essa imagem que vai nos mostrar a ação do Estado brasileiro na economia. Se o problema era excesso de oferta, então nós vamos diminuir a oferta para que, gerando a demanda. Dessa maneira, nós teremos a elevação do preço do produto brasileiro. E Getúlio Vargas manda queimar os cafezais em São Paulo, exatamente para interferir no mercado.